Primeiramente, bom dia a todos. Estamos aqui para a ação de diversidade de estratégia em educação ambiental para diferentes contextos. Eu sou a professora Carolina, e aí me apresentando um pouco, para a gente não ficar tão formais assim, né? Coloquei uma foto minha mais recente. Então, eu sou graduada pela Univille em Ciências Biológicas 2020, fiz pós-graduação esse ano em Educação Ambiental na Faculeste, e estou finalizando o mestrado em Ciência e Tecnologia ali no IFC de Araquari. Minha mãe está aqui de prova, sempre fui apaixonada pelo meio ambiente, pela natureza, e o sonho de infância era salvar o mundo. Agora eu descobri que não dá para salvar o mundo, mas sempre gostei da natureza e gosto muito de rock. O que é a educação ambiental? Nós temos várias leis, né, que regulamentarizam a educação ambiental. Uma delas é a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, a TNEA, que foi feita em 1999. Então, ela fala o que é educação ambiental, né, o que deveria regir a educação ambiental. Entende-se por educação ambiental o processo pelo meio dos quais os indivíduos, coletividade, constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes, competências voltadas à conservação. Enfim, ela é uma lei relativamente extensa, né? Eu vou trazer alguns outros trechos dela que são importantes, mas aí, como eu falei para vocês, eu quero trazer a questão prática, né? A gente veio aqui para a estratégia, para a ferramenta. E aí, como eu falei para vocês, eu tinha esse negócio dentro do meu coração que eu queria salvar o mundo. Então, a minha pergunta, quando eu iniciei, né, as ciências biológicas, a pós-graduação em educação ambiental, era essa daqui. Como conscientizar todas as pessoas no mundo? Vocês acham que existe essa possibilidade? Meio triste, né, a nossa vida de ambientalistas, né? Como conscientizar? Vamos esperar para responder essa pergunta no final. E aí, como eu sou professora, né, sou licenciada, dou aula há 4 anos, eu queria saber, assim, como que, então, eu posso fazer educação, se eu quero conscientizar, obrigada, Gabriel, todas as pessoas no mundo, eu não posso só pensar nos meus alunos, que eu dou aula para eles, então, dando aula é mais fácil a gente fazer esse processo de educação ambiental. Mas como que eu posso educar essas pessoas sem dar aula? Né? Temos outros vieses aí. Como a gente pode fazer isso? Esperamos ter a resposta até meio-dia. Então, falando para vocês, existem 3 formas de educação ambiental. A primeira é a educação formal, é a que a gente conhece. Na escola, geralmente é o professor de ciência, o professor de geografia, às vezes o professor de história, física e química, ele vai falar algumas questões voltadas ao meio ambiente. Então, essa é a educação formal, né? A educação tem como objetivo básico o ensino, a aprendizagem, geralmente, né, está em instituições de ensino. Então, aonde que ocorre? A lei já fala para a gente que ela é formal. Então, se ela é formal, foi formalizada, ela tem uma lei que rege isso, que é a nossa lei da PNEA, que fala que a educação ambiental ocorre na educação básica, ensino infantil, fundamental, ensino médio, na educação superior, na educação especial, na educação profissional e no EJA, né, educação de jovens e adultos. Então, toda essa formalização das instituições de ensino. E a gente tem vários documentos reguladores, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas temos mais que vão falar sobre isso. Tem a própria lei, tem a BNCC, que também traz a questão de mudanças climáticas, né, na sua diretriz, a diretriz curricular nacional, tem o plano nacional também, que foi citado ali, tem, acho que não era plano, era programa nacional. Mas, enfim, temos vários documentos reguladores sobre isso. Então, temos bastante informação para aplicar a educação ambiental em sala de aula, em educações de ensino superior, básico, etc. Mas existem outras formas de educação ambiental, que são as menos faladas. Temos a educação ambiental não formal, ou seja, o que não está na escola. Por exemplo, o que estamos fazendo aqui é uma educação ambiental não formal. Ela é vinculada, né, tem esse viés assim, de alguém falando, alguém escutando, né, essa forma
tradicional de ensino. Muitas vezes ele é ligado à educação, então, por exemplo, eu vou gerar um certificado para vocês, que provavelmente quem está na faculdade, mestrado, etc., vai levar para a instituição de ensino para validar aquelas horas suadas que nós precisamos fazer, né? Então, é uma forma de educação ambiental não formal. Então, onde acontece, né, pode ser implementado em qualquer lugar que haja uma pessoa com o interesse de passar uma informação e outras pessoas com interesse de escutar essa informação, né? Então, que promova a conscientização do público, dos indivíduos. E também temos documentos reguladores e norteadores de referência, né? Temos novamente a lei, e aí entra outras que eu coloquei, que eu acho bem interessante, a Agenda 2021, a Agenda 2030, a Carta da Terra, o Tratado de Educação Ambiental para a Sociedade, Sustentabilidade e Responsabilidade Global, os próprios ODS, elas fazem esse link com a educação ambiental não formal. E nós temos uma terceira, e essa terceira eu acho que fica meio desconexo, assim, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu não tinha parado para pensar até começar a estudar, que é a educação ambiental informal, que é muito interessante, porque é algo que não está vinculado a instituições de ensino, não tem a ver com uma pessoa que estudou, que se preparou para passar para outras pessoas que têm interesse. Ela é natural, ela acontece dentro de sala de aula, ela acontece dentro da casa, ela acontece na rua, ela acontece em diversos espaços, em diversos ambientes. E eu, como professora, acredito que quem tem a vivência já conseguiu ver essa educação informal acontecendo. Vou dar exemplo da aula para o sexto ano, né? Sexto ano sabe como é que é. Aí pega a bolinha de papel, amassa e joga na cabeça do amiguinho. Aí o amiguinho pega e fala, por que você gastou essa folha? Não precisava ter gastado essa folha. Agora a gente não vai poder usar ela, coitadinha da árvore. É assim que eles falam. É um tipo de educação ambiental informal. Não teve uma pessoa que veio, se preparou, ele só passou a informação para o colega, que é algo que ele viveu, algo que ele absorveu, e é algo que a gente, às vezes, não valoriza. E eu acho que é uma das que mais tem efeito, na minha opinião. Então, ali está falando onde acontece, né, em todo e qualquer lugar. Pode ser também a questão das mídias sociais. Hoje, né, estava até conversando ali, que as mídias sociais, elas trazem muita informação ruim, mas muita informação boa. Então, essas pessoas que trazem essa dinâmica de questões ambientais, elas também entram na questão informal. Não tem uma instituição de ensino, elas às vezes não têm um referencial bibliográfico daquela informação, mas elas estão fazendo a partir daquilo que elas viveram. Mas não tem esse documento, mas todos aqueles que a gente usou podem ser usados aqui também. Então, a pessoa fez uma leitura lá da Carta da Terra, e inclusive fica de recomendação para vocês, a Carta da Terra é bem interessante. Eu aprendi alguma coisa ali, vou passar para alguém. Não foi um documento norteador, né? Mas ela passou essa informação de forma informal. Nossa, consegui ver que é interessante, né? Que eles falam sobre os povos indígenas, já falam sobre vários quesitos, e eu queria passar essa informação adiante. Comentei numa janta com a minha mãe, já é uma educação ambiental informal. Compartilhar meme com o coleguinha, né? Todas essas questões aí. E aí, eu, particularmente, fiz esses 5 locais, esses 5 ambientes para se trabalhar a educação ambiental de forma intencional, né? Consegui separar ali por regiões e por tipo de público, né? Porque, claro que muitas vezes essas pessoas, elas se encaixam em mais de um desses locais, mas tem algumas pessoas que dão a afetividade, digamos assim, mais importância à afetividade em certos locais, né? Então, eu vou falar certinho ali sobre eles, nós vamos conversar, destrinchar um pouquinho mais de cada um, mas essa vai ser mais ou menos a nossa separação. E aí, vem a parte a nossa parte, né? Vocês me falaram aqui que têm interesse no assunto, que acreditam a importância para disseminar essas informações. E como nós estamos nos preparando, temos um passo a passo a se fazer. Então,
o Petris Campaneiro, ele fez essa ANISE, que é um passo a passo, basicamente, de como implementar um projeto de educação ambiental, independente de onde que for. Então, ele dividiu em 3 fases, né? A fase de reconhecimento, diagnóstico e a fase de tomada de decisão. Vou passar cada uma dessas fases, que cada uma dessas fases tem diversas etapas. Então, primeiro, a fase de reconhecimento, que é aquilo que a gente estava conversando agora. Quem é esse público? A gente precisa saber, tá, eu quero aplicar um projeto de educação ambiental, que nem eu, com 5 anos, eu quero salvar o mundo. A gente não consegue salvar o mundo de uma vez. Vamos por partes. Primeiro, aonde, né? Então, vamos buscar fontes desse público-alvo. Delimitei o local ali que eu mostrei para vocês, daqueles 5 locais. Eu quero fazer na escola. Eu trabalho na escola. Não, eu trabalho numa empresa, eu quero fazer na minha empresa. Então, quem é esse público? Quem são essas pessoas dessa empresa? Outra pergunta. Análise da necessidade do público, dos recursos da informação. Essas pessoas, elas têm acesso à internet? Essas pessoas não têm acesso? Elas não têm costume de ver redes sociais? Daí já vamos para o terceiro, né? Quem são esses sujeitos? Eles são receptores da intervenção, então eles têm interesse nesse assunto? Eles querem saber de educação ambiental ou eles não estão nem aí? Né? Faz parte do cotidiano deles? E as referências bibliográficas também é importante para ver quais outros locais aplicaram uma educação ambiental que tiveram algo parecido com o grupo de vocês. Então, vou dar um exemplo lá, numa empresa que eu já trabalhei, empresa de praia, etc. Lá era um público, engenheiros ambientais, tinham pessoas que já tinham uma noção ambiental. Então, uma implementação desse projeto referencial bibliográfico vai ser um pouquinho mais tranquilo. Agora não, eu estou lá na indústria, meio da galera que faz a fundição da peça X com a peça Y. Completamente diferente o público, completamente diferente o acesso. Então, a ANISE, ela faz você pensar nessas pessoas, porque a educação ambiental, apesar de nosso objetivo ser o meio ambiente, ela é para as pessoas, né? Nós precisamos educar as pessoas, então temos que saber quem é essa pessoa. Reconhecido o público, nós vamos para o diagnóstico. E aí, o Perres lá, ele faz a segmentação de cada etapa. Então, são 6 etapas. Primeira etapa, a identificação da situação atual. O que eu tenho agora? O que esse meu público faz agora, nesse exato momento? 6º ano, pega a bolinha de papel e joga no amiguinho. Estão fazendo isso agora. É o ideal? Não, não é o ideal. Qual que é o ideal? Etapa 2. O que eu desejo que eles façam? Eu desejo que eles entendam que a bolinha de papel, ela vem da celulose, que tem um processo de extração, de devastação, que faz o corte, né? Muitas vezes é regularizado, mas a questão do recurso, né? Se eu posso economizar um recurso, por que eu vou gastar esse recurso? Então, onde que eu quero chegar? Você vai fazer o diagnóstico do que tem agora e aonde você quer chegar, o que eu quero com esse público. E aí, a discrepância desses dois vai ser a resposta de, basicamente, as próximas etapas. Então, terceira etapa, análise do potencial. A gente também tem que pensar nisso, né? Se a gente fez a delimitação do nosso público, não tem como eu falar, né, querer que meus alunos de 6º ano publiquem um artigo. Não está dentro dos quadros deles, né? Não vou querer, não posso exigir isso dos coitados dos alunos de 11 anos. Então, eu preciso fazer análise do potencial. Então, qual é a previsão, dada a situação da população do projeto? Até onde eles conseguem chegar, né? Quais os recursos disponíveis? Isso também é muito importante. Eu venho de uma realidade de escola estadual, tem uma olhadinha em volta, né? Escola estadual. Nós temos já alguns recursos bem interessantes, mas temos algumas limitações, né? Onde vocês vão aplicar? Quais são os recursos que vocês têm? O que vocês podem usar? O que vocês vão ter que pagar para usar? O que pode ser fornecido? Quem são os envolvidos? Eu precisei envolver a diretora, precisei envolver as moças que fazem a limpeza da sala. A gente precisa de ajuda, precisa de suporte.
Então, né, o potencial dessas crianças, dessas pessoas, né, quem são os profissionais envolvidos, o engajamento dessa população também é o suficiente, como a gente tinha perguntado antes, né, se eles têm interesse nesse assunto, geralmente o engajamento vai ser maior. Não, eu quero saber sobre isso, nossa, eu quero me desenvolver melhor, então eu quero fazer esse projeto. Se ele já não quer, como que eu vou engajar esse público, né? As causas, então. Tem algum problema que está acontecendo? Geralmente, os maiores projetos de educação ambiental são para resolver algum problema. Né? A população está jogando sofá no rio. Temos que resolver esse problema. Temos que fazer um processo de educação ambiental. O pessoal está matando o volbito que a gente está soltando por aí. Né? Temos que fazer uma educação ambiental também nessas pessoas. Tá, calma, agora para de matar o mosquito, gente. Né? Vamos deixar ele fazer o trabalho dele. Então, às vezes é para resolver uma causa, um problema daquele... É verdade ou não é? Precisa fazer esse projeto. Então, por que, né? Tem algum problema que eu preciso solucionar? O valor e a expectativa unidos geram a motivação. Gostei dessa frase. Caso ela não exista, é preciso inserir um incentivo. E aí eu vou avançar um pouquinho, porque senão a gente não vai conseguir fazer a nossa segunda etapa. Mas, então, aí vem a parte que vocês comentaram, que inclusive o Piaget fala bastante sobre a questão sentimentalismo. O que esse serzinho de luz, nem diz a minha diretora, esse pacotinho de amor, ele sente em relação a essa problemática, né? Então, ele se sente prejudicado, ele sente que ele gosta do que está acontecendo. Não, esse negócio de impressão, não, para mim é tranquilo, eu gosto do que está acontecendo, para mim é confortável, ou não, eu me sinto mal, poxa vida, quantas, né, folhas de papel eu estou usando. O que essa sua persona que você já delimitou, ela sente? E aí, depois eu vou falar para vocês algumas outras temáticas ali da educação ambiental. Tem gente que também menospreza muito isso aqui, mas nós, seres humanos, somos seres emocionais. Nós temos emoções, nós temos sentimentos. E às vezes as pessoas veem como trabalhar isso é algo... não, isso deixa para o psicólogo, né? Isso deixa lá para o pessoal que é da área da... e passa para o próximo profissional. Porque para mim, não. Mas é importante a gente ver. Eu acho que até, né, vocês trabalham com aves, por exemplo, vocês comentaram ali, aquele senhor que sempre fez a caça, o que ele sente em relação a isso? Ele sente empatia, ele não sente? Ou ele tem que trabalhar esse sentimento? Ou ele se sente incomodado de não sentir nada, de falar, não, o ser humano, o animal tem que ser enganado mesmo. E é importante esse trabalho do sentimento também dessa pessoa, porque quando a gente encosta nesse viés, a gente vai mais a fundo nessa pessoa. Volto a dizer, a educação ambiental, nós preservamos o meio ambiente, mas nós fazemos para as pessoas. Essa de não tratar, você não pode tratar o outro como você está estúpido, você tem que tratar o outro como sendo uma pessoa, ter uma relação de respeito com a pessoa que você quer transmitir uma informação. Você tem que estar aberto a compreender a perspectiva do outro, a emoção do outro. Exatamente, a vivência do outro, né? Então, tudo que... Pode falar. Eu acho que a gente tem que falar isso com essa palavra que você usou mesmo, de estudar e procurar conhecer todo o cenário. E hoje em dia, eu acho que não dá para falar em educação ambiental sem falar também na eco-ansiedade. Sim. Porque eu vejo que tem muitos profissionais que chegam para essa direção e dizem: vocês precisam fazer a diferença porque o mundo vai acabar com tudo isso. Então, eles acabam jogando para essa geração uma responsabilidade que não é só deles, é de todo mundo. Exatamente. E assim, eles acabaram de chegar no mundo, nós já fizemos coisas terríveis. Então, é muito cuidado, porque a gente tem um público que é muito sensível também. Nós trabalhamos na educação especial, temos esse olhar para pessoas com superdotação, com autismo, com TDAH, e eles podem pegar essa questão de educação ambiental mesmo pelo lado mais extremo, de criar essa preocupação toda num nível que não é saudável para eles. Então, é um cuidado de apresentar os dados, mas apresentar assim, vamos procurar uma solução, algo que a gente possa fazer para melhorar, sem criar um pânico neles, né? Sim.
a forma com que a gente vai lidar com essas pessoas, porque, né, como a gente já mostrou aqui nas etapas, nós estamos conhecendo essa pessoa, estamos conhecendo o ambiente onde essa pessoa vive, para daí trazer a melhor ferramenta. Não é qualquer ferramenta que vai encaixar nessa pessoinha, nesse serzinho de luz. Nós precisamos ver quais são todas as necessidades, inclusive os sentimentos. Inclusive, como também ele recebe essa informação. A última etapa, na verdade, ela já foi feita na etapa 1 e 2, que é aquela delimitação, né, onde nós estamos, onde nós queremos chegar, e a gente vai definir aqui o problema desse público, o problema dessa região, desse local que a gente quer resolver. E aí a gente vai, nas demais etapas, elas só são feitas para facilitar que a gente delimite muito bem. Então, acho que as nossas discussões até fizeram a melhor compreensão dessa etapa. Aí a gente vai para a última fase, que é a tomada de decisões. Que aí é realizar... Não, agora é só fazer. É só. Né? Então, realizar um plano de ação, quais são os objetivos, né, que já foram delimitados, a formulação de metas, né, aquele parâmetro que eu falei, aonde nós queremos chegar com esse público, aonde esse público consegue chegar também. Os grupos de solução. Então, o que eu vou fazer com esse público? É só uma questão logística. Então, é só uma organização de resíduo, colocar mais um lixo aqui para eles se separarem, que é reciclável, que é orgânico, falar com os serventes e pronto. Só organizacional. Ou não, eu preciso fazer uma orientação, eu vou precisar fazer uma conversa com esses serventes, uma conversa com os professores, fazer um curso de capacitação desses professores, desses serventes, fazer um curso de capacitação com os colegas que fazem, enfim. A contratação de investigação, às vezes a gente precisa de outros recursos externos, financeiros, né? Precisamos de uma terceirização de algo, enfim, quando a gente pensa numa empresa maior, né? Alguma empresa que gera um resíduo maior, não sendo esses resíduos que a gente consegue reciclar domesticamente falando. Então, como que eu vou fazer isso? Então, priorizar o problema principal sem deixar levar em conta a população e os recursos disponíveis. Então, tudo que a gente construiu até agora, que a gente estava falando, é algo que por muitos projetos a gente não leva em conta, né? Esse sentimento, essa pessoa, esse conhecimento, essa vivência, e a gente não pode esquecer disso, é muito importante. Então, o que podemos fazer? Elaborar o nosso projeto de intervenção, sugerir outras atitudes que possam ser tomadas além da intervenção e colocar uma nossa. Simples assim, que nem diz. E aí eu separei aqui para vocês já conversaram também em relação a isso, que o Pérez, ele não fala nisso, mas eu acho relevante nós falarmos das macro tendências da educação ambiental. Porque vocês discutiram, né, um pouquinho em relação a isso. Então, nós temos 3 macro tendências que são estudadas e vistas hoje. A conservadora, né, que é aquele olhar de fora, aquele negócio que o Vinícius tinha falado, né, precisamos preservar o meio ambiente lá, o meio ambiente está lá, eu estou aqui e eu vou preservar o que está lá, vou conservar. Né? Então, vinculado à alfabetização ecológica, né, o que é um ecossistema, para que serve o bioma, etc. E priorizar a solução de um problema e mudanças comportamentais. Então, eu não posso ir lá no Caieiras e levar a conchinha, porque a conchinha tem que ficar lá. Porque lá é o lugar da conchinha, nós precisamos conservar, precisamos preservar. Nós temos a parte crítica, que também vocês comentaram, que é toda essa questão político-social que existe, e nós não podemos esquecer e fingir que ela não existe e deixar ela de fora, mas essa parte crítica, né, educação ambiental crítica, faz com que esse meu público tenha essa visão. Então, vou passar para ele, a educação ambiental, a gente está tentando, nós estamos fazendo, mas tem uma parcela que não cabe somente a nós. Tem uma parcela socioambiental, tem uma parcela política, tem uma parcela financeira, que às vezes não está no nosso alcance, mas essa pessoa, ela vai ter esse processo de fazer a escolha. Não vou comprar uma calça jeans, porque ela gera né, ela gasta uma quantidade, acho que 540, né, se não me engano, litros de água para fazer uma calça jeans. Então, fiz a minha análise crítica. Não vou mais fazer uso, né? E a pragmática também, que é a dominância da lógica.
E a gente entra bastante quando a gente fala de empresas. Então, se eu fizer isso, diminuir isso, resulta no financeiro. Reduzir a quantidade de impressões. Eu vou gastar menos com tinta, vou gastar menos com energia, vou gastar menos com folhas. Então, é pragmático mesmo. 1 mais 1 igual a 2. Não gastei com a folha, não gastei com a impressão, diminuí a conta lá no final do mês. Então, a gente tem esses 3 vieses aí, essas 3 macro tendências, que são uma das ferramentas que eu já começo a apresentar para vocês. Esse meu público, qual que ele vai ter mais facilidade? Se eu vou falar com uma empresa, provavelmente não vai ser a conservadora que você vai usar. A empresa lá, gigantesca, não, vamos preservar, coisa linda. Realmente não vai ser essa linguagem que você vai conseguir usar com a empresa. Vai ser essa linguagem aqui. Ó, você parar de desmatar lá, ou se você fazer um projeto de compensação aqui, seus impostos diminuem aqui. Opa! Se você começar a investir no mercado de carbono, o pessoal vai começar a te olhar diferente. Olha, uma empresa verde, que legal, hoje está em alta no mercado. Eu vejo assim, até que uma não preciso, não, vou trabalhar somente dessa forma. Não, você pode trabalhar de várias formas possíveis, né? Pode usar a crítica até mesmo para a empresa. Você acha que realmente o que você está fazendo para o meio ambiente é benéfico, querido? Né? Você realmente acha que, né, é sustentável? Né? Não consegue ter uma visão assim, ó, seu funcionário trabalha dessa forma, você consegue ter o viés socioambiental, né? Pode conseguir interligar essas, não precisa ser, não é preto no branco, né? Ou é isso ou é aquilo. Vamos tentar evitar a greenwashing, mas um verde de verdade, né? Que ele possa mostrar mesmo, não, nós fazemos isso. O que nós já temos empresas que estão vindo para esse viés um pouquinho mais ambiental, de fato, não só aquela visão, aquela fachada verde que a gente chama. É que é um processo, né? Às vezes a gente vai plantar aqui, isso vai colher daqui a 10 anos. Você sabe, não querendo desmotivar vocês, mas a educação ambiental ela é esse trabalho de formiguinha, às vezes até chegar o nosso desejável ali, né? Demande um tempo. E aí até, por isso que eu separei aqui, eu ia falar no final, mas eu vou falar agora já. Porque não tem como eu trazer para vocês o que fazer. Não vim, apesar do nome ser, né, diversidades de estratégias e ferramentas em educação ambiental, eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos, mas não tem como eu falar assim, ó, vocês vão aplicar isso aqui no local onde vocês vão e vai dar certo, porque tem todo aquele estudo que a gente conversou por trás, até nessa questão que o Vinícius trouxe agora, né, será que se eu aplicar a educação ambiental pragmática ali para eles, será que vai funcionar? Ou será que não? A gente precisa conhecer essa pessoinha. E aí eu separei ele naqueles 5 vieses, mais ou menos. Acho que eu separei um pouco menos. Então eu vou falar rapidamente alguns exemplos, porque depois agora vai ser o momento de vocês colocarem a mão na massa, tá? Então, instituições de ensino, né, como eu coloquei aqui, nós precisamos fazer esse ANISE, né, esse processo, essas 3 fases, para daí conseguir conhecer essa comunidade que eu escolhi, para daí pensar na ferramenta que eu vou utilizar, que vai encaixar melhor com a minha persona, né? Então, a integração de atividades práticas e experimentos em laboratórios de educação ambiental proporciona a alunos uma compreensão tangível dos conceitos ambientais. Isso daqui é um exemplo. Né? Na instituição de ensino, eu posso usar práticas. E nós temos um case de sucesso de atividades práticas e vivências muito grande. Se vocês forem lá no Google Acadêmico e colocar educação ambiental na prática, que vai ter de artigo falando sobre isso? Muitos. Porque é algo que funciona na maior parte das vezes. Mas às vezes não. Né? Quem que é a minha pessoa? Por exemplo, no caso dos alunos do Gabriel, que saíram do Quiriri, que era mato, e foram lá para o Perini, que também era mato, esse aqui já não funcionou. Porque não foi vista a pessoa, foi visto no geral. No geral funciona, mas para aqueles ali, talvez não tenha funcionado tanto. Então, separei em educação básica e regular, inclusive, isso aqui são algumas práticas que eu fiz com os meus alunos. Esse aqui é de células, mas só para entender a questão da vivência, deles colocarem a mão na massa, deles fazerem. Eu levei eles na estação de tratamento de esgoto e no Parque Caieiras, primeiro ano do ensino médio.
Então, para alguns foi, nossa, que lindo, meu Deus, eu vi um guará, que coisa mais maravilhosa. Para outros foi, um pássaro vermelho, e daí, o que tem? Né? Então, às vezes, no mesmo grupo, a gente já tem essa diferenciação. Eu levei o primeiro ano do ensino médio, mas talvez se eu tivesse levado o sexto, ia ser completamente diferente. Na mesma comunidade, na mesma escola, idades diferentes, pessoinhas diferentes. Então, né, coloquei algumas questões, ó, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, eles têm essa necessidade mais intrínseca de viver, de sentir. Então, tem até alguns estudos que falam sobre trabalhar os 5 sentidos. Foi um dos motivos que eu fiz a célula comestível. Que a gente já vai estar ali, aí a célula, né? Aí o negocinho ali já é doce, então você lembra aqui da mitocôndria, e a gente já foi falando, isso daqui representa a mitocôndria. Então, trabalhar os 5 sentidos dessas crianças, às vezes também estimula elas a querer a preservação, até a memória afetiva. Então, nossa, quando eu ia no sítio do meu avô, tinha esse cheirinho de terra molhada, lembra desse cheirinho? Porque lá... quando eu subia no pé de goiaba lá, que tinha, temos que preservar essas coisas, que tem essa sensação afetiva dos 5 sentidos. Às vezes vai funcionar para a educação básica, às vezes até para a educação superior, às vezes nem para a educação básica. Da criança que não estava nem no Guará, agora eu pensar em outra variável também, como é complexo isso, né? Tipo, não só o local que o público vive, ou o ensino, mas assim, a época que ela nasceu. Então, nem, por exemplo, para mim e as pessoas do meu círculo, que é da década de 90, ali, né? A gente cresceu na época que não tinha internet. Então, a gente não foi exposto desde jovem já a esses hiperestímulos, né? Pra gente, assim, sei lá, o álbum de chocolate de surpresa com os dinossauros, com os animais, era uma coisa, nossa, incrível, não sei o quê. Ficava muito tempo só vendo aquele material. E demora um certo tempo até ter acesso a outra coisa, né? Porque não tinha internet também. Então, daí de novo, sei lá, eu vi algo do tipo, seja como um tio meu me desse de presente uma pista sobre os animais, sei lá. Lá no Natal. E hoje em dia, a criança ela tem acesso ao Instagram, ela fica rodando ali, ela está infinita, com coisas muito rápidas e hiper prazerosas. Então, ali ela já viu, sei lá, o animal, o passarinho, que tem a cor do arco-íris, que foi o cuiá, não sei o quê. Então, ela vai ver um guará e ficou, tá. Então, é outra variável que também conta com a geração do público que a gente está lidando. Sim, é uma coisa muito complexa. Sim, tudo isso, né? Tem crianças que têm mais ou menos esse acesso, tem pais, né, dependendo da escola, que deixam, né, ou né, limita, então depende bastante. Até eu também trouxe a questão do ensino superior, que eu vi que algumas pessoas colocaram, não lembro quem que era, mas talvez eu levar os meus alunos para fazer uma célula comestível lá no ensino superior, talvez não fosse tão interessante para eles. Então, qual que seria? Eu coloquei aqui algumas práticas de classificação desses discentes. Abranger, então, a implementação de sistemas de gestão ambiental. Então, geralmente o acadêmico ele está mais preocupado com o profissional dele, né? Então, isso aqui eu preciso fazer porque lá eu vou colocar no meu currículo e vai ser legal. Ou, né, se eu aprender algo nessa disciplina, depois eu vou poder ir no mercado de trabalho. Então, é uma outra preocupação, outro sentimento que ele tem, né, esse público, que eu vou poder usar. Então, os acadêmicos na educação ambiental têm um peso diferente. O objetivo do estudante é a formação profissional. Então, eu posso fazer uma gestão ambiental nessa faculdade, nessa instituição de ensino superior, ou eu posso implementar a educação ambiental dentro de uma matéria. Por exemplo, eu dou aula de bioquímica na CE, e é eu não consigo, né, tirar a minha parte de educação ambiental só porque eu estou falando de bioquímica. Então, eu falo, né, das questões, etc., mas não é algo que está escrito lá, educação ambiental também. Não estou lecionando a disciplina. Mas o que eles podem trazer em relação a isso, dentro dessa disciplina? Ou que na faculdade pode ser diferente em relação à gestão de resíduos, enfim, que eles podem ser impactados com essa educação ambiental. Porque quando a gente fala de ensino superior, ele é mais sensível, né? O pessoal lá do direito. Como que eu vou trabalhar a educação ambiental com esse público? Que talvez vai ter, que depois talvez vai ter uma matéria chamada direito ambiental, que às vezes é semestral ainda, ou às vezes é dentro de outra matéria, né? Tem tudo isso. Como que eu vou trabalhar essa questão com essas pessoas?
Isso é uma pergunta mesmo. Empresas. Já falamos bastante sobre isso, trouxe alguns referenciais para vocês em questão de benefícios econômicos, benefícios estratégicos. Como eu vou convencer uma empresa, um gestor de uma empresa, que questões ambientais são importantes, não só para a preservação, mas para ele, como a gente já havia comentado. Então, tem até a questão da gestão ambiental, tem as ISOs, as empresas com a certificação ISO 4.000, 4.001, tem outra que é 45.000, se eu não me engano, tem mais uma. Então, como que essa empresa ela vai ser beneficiada com isso? É o que eles buscam, né? Não adianta falar que o empresário não vai querer o lucro. Não tem como a gente desvincular. É um ensino superior mais direto. Sim, vai no ponto. Né, o ESG agora, né? A Environmental, Social Governance, aqui em inglês, mas ambiental, social e governança, empresas grandes estão usando o ESG. Então, programas de educação ambiental também podem ser implementados externamente. E aí eu coloquei um ponto aqui, se eu não sei se vocês já ouviram falar do mercado de crédito de carbono. Provavelmente todo mundo já deve ter ouvido alguma coisa em relação a esse mercado. Inclusive, é o principal responsável pela produção de educação ambiental no município. As empresas que têm que pagar créditos de carbono, praticamente todos os programas de educação ambiental formais nas escolas têm os créditos de carbono. Inclusive, até dependendo do impacto que a empresa gere, ela precisa destinar, se não me engano, 1% do lucro dela em reverter em projetos de educação ambiental. Isso provavelmente a gente tinha recomendado que o foco, mas a legislação ambiental, boa parte da educação ambiental, ela é obrigatória pelas empresas, porque elas têm uma atividade que tem impacto, elas têm que ter um programa de educação ambiental que foque no impacto que elas têm. Né, voltando ali para a questão do marketing, isso também volta, nossa, que legal, o Parque Perini recebe as crianças, e aí tem toda essa gestão da empresa, né, como que a gente vai fazer essa educação ambiental, e às vezes parece que é obrigado, é forçado, mas a gente tem impactos positivos nisso, com certeza. Um exemplo é as crianças indo lá, que é uma coisa bem legal para elas, e a visibilidade que isso acarreta, né. Aí eu coloquei um pouquinho sobre o ESG, né? Então, a responsabilidade ambiental, a responsabilidade social e a responsabilidade corporativa, principalmente em quesitos éticos, né? Quando a gente fala de meio ambiente, não tem como a gente desvincular as pessoas. Se as pessoas elas estão trabalhando excessivamente num ambiente ruim, com péssimas condições, elas não vão querer cuidar do meio ambiente, elas estão ligado ali o alerta sobrevivência, modo sobrevivência, elas não vão pensar, se eu jogar, não, elas querem sobreviver. Então, por isso que o ESG, ele tem tudo a ver com a educação ambiental também, né? Se a gente não tem essa sociedade girando, essa governança, né? Esses projetos girando, o meio ambiente ele é diretamente impactado. Estamos acabando. Condomínios residenciais, esse foi o meu último tópico de pesquisa, meu penúltimo tópico de pesquisa, que é o conforto do lar das pessoas. Geralmente a gente não quer tocar, né? É um lugar intocado, que elas estão cansadas de trabalhar lá na casa delas, elas não querem fazer isso. Eu venho, a última coisa é pensar em ir numa palestra em casa, no condomínio. Mas a gente pode usar isso de formas diferentes. E, inclusive, é das áreas que são pouco pesquisadas, porque as pessoas acham que, né, esse sagrado ali a gente não pode colocar a mão do que é a residência das pessoas. Mas existem já, em alguns condomínios, que a gente tem alguns projetos de educação ambiental, como a horta comunitária. Né? Inclusive, acho que no prédio da mãe tem a questão da horta comunitária, que faz a pessoa ir lá, colocar a mão na terra, ver a plantinha crescer. Então, já é um projeto formiguinha, mas já é a implementação. E estão fazendo horta comunitária. Tem até um projeto da horta comunitária de Joinville, se eu não me engano, está até nas ações. Então, é interessante também, né? Tudo é vinculado à educação ambiental. A gente pode vincular a arborização com espécies nativas, né? Os condomínios, eles são lindos, aí eles colocam um monte de espécie exótica lá. Eu estava comentando com o meu orientador como a gente, às vezes,
dá um enfoque das crianças quando a gente fala de educação, né, em instituições de ensino, mas em outros lugares, não, ela já tem a educação, né, formal dela, vamos deixá-las lá. Mas é interessante trazer elas também para essa questão da reciclagem, porque dentro do condomínio residencial, porque ela já vai ter o aparato da escola, que já vai trazer esse processo, vai ter o aparato da educação informal, e aí ela vai conseguir aplicar na residência dela. E aí, quando a gente fala de condomínios residenciais, tanto verticais quanto horizontais, né, aqueles condomínios fechados, a gente tem uma diversidade de público gigantesca. Né? É um desafio muito grande, inclusive, esse é um dos motivos que não temos muitos estudos nessa área aqui, não. Temos pouquíssimos estudos, mas os estudos que tem são bem interessantes, porque eles têm um apoio muito grande, geralmente do síndico e da equipe que faz a gestão de resíduos ali desse local. Então, é um trabalho, mas ele tem um retorno bem interessante, porque se a pessoa conserva dentro da casa dela, que é o lugar mais difícil da gente chegar, o resto vai ser tranquilo. Se ela separa o lixo dentro de casa, por que ela não vai fazer a separação do lixo na empresa, na escola, enfim. E eu coloquei, por último, os ambientes públicos. Os ambientes públicos também são locais que as pessoas não querem falar sobre isso. Geralmente, porque elas estão passando, porque elas estão correndo, porque tem que pagar uma conta, porque tem que almoçar, porque isso. Mas eles são muito impactados também em relação a isso. Por exemplo, os shoppings, com certeza vocês já foram em um, viram que tem a linda da lixeirinha lá com a separação e os resíduos tudo trocados. É muito importante, porque se não tem a gestão da população que faz a separação correta, as moças que vão cuidar da gestão do resíduo, elas não têm nem condições de ficar fazendo essa separação, essa catação. É porque até é a questão da orientação, né? Temos que orientar não só as pessoas que passam, mas as pessoas que gerem esse resíduo. Porque o shopping é uma empresa, né? Nada mais é do que uma empresa, com várias empresas dentro, só que, grandemente falando, ele é uma empresa. Mas aí vai daquele negócio, né, do público que isso atinge, e talvez até como nós podemos passar essa informação para essas pessoas, né? Eu sei que eu vou conseguir passar essa informação para os meus alunos, e eu acredito que vocês vão começar a ter essa carga e essa propriedade para falar, isso aqui a gente recicla. Por quê? Porque eu vi. Tem alguns locais onde tem praça pública que elas fazem essa educação ambiental. Eu coloquei essa referência aqui, que é de duas praças públicas lá em Minas Gerais. E aí eles fizeram um projeto de educação ambiental ao entorno da praça, porque o próprio vandalismo, depredação, também são práticas que agridem o meio ambiente por toda essa questão de recursos que a gente comentou. Então, eles fizeram projetos de educação ambiental com a comunidade ao entorno, para daí essa comunidade ver a importância da preservação daquela praça e cobrar das pessoas que frequentam aquela praça. Então, virou uma responsabilidade da comunidade e aquilo funcionou muito bem, né? Porque eles viram que os filhos deles iam brincar nas praças, os coleguinhas, etc., iam passear com o cachorro, e aí aquela praça estava depredada, e vocês sabem que tudo que envolve licitação demora, então se quebrou um negócio, talvez fosse consertado dali 1, 2, 3 anos, ou nem fosse, e aí eles iam ficar assim, aquele famoso quebrou, vai ficar assim. Então eles fizeram esse processo, que eu achei bem interessante para ambientes públicos. E as unidades de conservação, né, que nós temos aqui em Joinville, e eu não vou adentrar muito no tema de unidade de conservação, porque não é o foco aqui, mas, né, por exemplo, Caieiras, que tem a visitação e ele faz essa exploração dos 5 sentidos. Inclusive, tem uma hora que o biólogo lá, ele fala, vamos parar e ficar em silêncio. Aí você escuta os pássaros, escuta, e aí as crianças, né, a pessoa que vai lá tem essa possibilidade de vivência. E aí, né, temos também o zoobotânico. Aqui foi uma ação que a Água de Joinville fez no shopping, que é o do Rio ao Rio, que entra aqui pela ETA, é um caninho aqui, tu entra pela ETA, passa aqui na casa, e você vira o esgoto, e aí depois você sai para a estação de tratamento e volta para o rio. Você vira o esgoto, aí depois você volta. Já trabalhei na Água de Joinville. E aí o zoobotânico também, as placas, às vezes, são alguma dessas questões. E aí, só um parênteses, que nesse estudo que eles fizeram, um dos recursos que eles usaram foi a panfletagem. E aí a gente vai condenar, né? Meu Deus, eles usaram, foi. Mas aquela senhorinha que não tem acesso,
como que ela recebe a informação, ela vai ler o panfletinho. Então, a questão de se adaptar também ao público, né? Qual que vai ser mais prejudicial? Eu não chegar nessa pessoa ou imprimir um panfletinho para essa pessoa que vai ler o panfletinho, né? Também não sair distribuindo, mas direcionar, ó, a gente está falando sobre isso, esse aqui, faça a leitura, é aqui que a gente vai conseguir impactar essa pessoa, né? Então, não, como eu falei, não existe preto e branco, tem um gradiente gigantesco de cinza entre esses dois. E aí, para finalizar, então, no final das contas, qual é a melhor ferramenta? É a que tem nas suas mãos. É o que está ao nosso alcance. E aí, mensagem de esperança, eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, a Bárbara Paz, vou colocar a foto hoje uma vez. Ela é uma atriz da Globo, e a ferramenta que ela tinha, né, ela foi diretora de um filme, ela foi para Veneza em 2021, que era a época que estava... Que era a época não, né? Que agora a gente está pior, mas também tinha fogo na Amazônia, devastação. E o que ela fez? Ela foi com esses trajes, eu não sei se vocês conseguem ver certinho, mas ela tá com uma mochila e uma plantinha, e aí a máscara, e aí ela postou no Instagram dela, assim, nós temos o direito de respirar, preserve a Amazônia, algo do tipo. Foi a ferramenta que ela teve na mão. Isso aqui, com certeza, a gente pode entrar como educação ambiental informal. Ela não foi lá, ensinou, alguém sentou, mas ela fez um impacto aqui para as pessoas. O recado foi dado. Exatamente. Outra pessoa que eu tenho uma admiração bem grande, inclusive ela veio aqui para Joinville para fazer a abertura da Semana do Lixo Zero, é a Laila. Então, ela é atriz, ela é autora, ela é ambientalista, e ela tende a trabalhar com questões ambientais com humor. Então, se vocês não seguem ela no Instagram, depois dê uma pesquisadinha, ela faz algumas coisas. Esse aqui foi o último vídeo dela. Neste Halloween, vou de tartaruga. Aí ela parte na cabeça. É uma mensagem, foi passada a mensagem. Ela tem a ferramenta dela, ela é engraçada. Ela tem esse viés engraçado. Ela usou o que tinha na mão dela. Inclusive, ela também fez um livro para as crianças. Então, hoje, o que vocês têm na mão de ferramenta? Né, sem entrar nesse quesito, ai, mas é tão difícil, meu Deus, mas ai, como que eu vou fazer? É claro, elas são atrizes, né? Elas têm um negócio, mas ela publicou no Instagram uma coisa engraçada. Foi a ferramenta que ela tinha na mão. Eu tenho meus alunos, é a ferramenta que eu tenho na mão. Vocês, né, trabalham em empresas, têm os alunos, etc. Tem a própria casa, a própria família. Vou usar a ferramenta que eu tenho na mão. E aí, meus agradecimentos a vocês também por virem um sábado de manhã falar sobre essa questão. Tem os meus apoiadores, a FAPESP também, que eu sou bolsista, e o Lixo Zero. E agora vejo vocês. Então, obrigada.